Bem-vindos a mais um episódio do Valid Talks. Hoje temos connosco Ana Filipa Tavares, uma mãe fora do comum, uma mãe de um rapaz que foi diagnosticado com autismo. Criou a página Entre Nós e o Autismo, portanto, uma voz ativa na tentativa de mostrar a experiência dela e partilhar com outras mães e com outros pais aquilo que é a experiência. Vamos falar hoje aqui um pouco sobre como é que é a experiência dela, aquilo que foi os desafios, superações. Vamos falar um pouco também como é que ela vê e como é que esperamos que o Afonso veja a vida. Temos aqui connosco hoje a Ana. Olá, Ana. Olá, Tudo bem? bom dia. É um enorme prazer ter-te aqui a falar sobre Obrigada. este tema, super importante. Super importante. Portanto, um agradecimento especial a ti. Obrigada. Também. Para começar, quem é que é a Ana? A Ana ainda é uma menina. Ainda é uma menina que aprendeu a crescer muito rápido. Portanto, fui mãe muito cedo e isso obrigou-me a crescer muito rápido. E deparei-me com 20 anos com um filho nos braços e mais tarde um diagnóstico muito pesado. Muito pesado. Se já é difícil ser mãe cedo, mais difícil é ser-se uma mãe atípica. Ok. E tu, que comparação é que tu fazes com a Ana de antes de existir qualquer experiência desta para a Ana de hoje em dia? É totalmente diferente. A Ana de antes era uma Ana que não sabia nada da vida, como é óbvio, e agora é uma Ana que já experienciou tanta coisa, muitas coisas. Quais é que tu sentes que são as tuas maiores características hoje em dia? Resiliência. Resiliência. É a E maior tu sentes que característica. foi a maior característica que tu desenvolveste? Sim. Ver o mundo com outros olhos, com mais sensibilidade. Aprendi a não julgar, porque a coisa mais fácil que nós fazemos é julgar alguém. É muito fácil julgarmos. E hoje em dia não julgo ninguém. E ser resiliente, portanto, cair, levantar novamente, cair outra vez, levantar novamente. Tem sido assim o trajeto da minha vida desde que tenho o Afonso. Quando aceitas isso, não é? Quando aceitas que a vida são esses picos, crescer e subir e aprender com aquilo que são as nossas experiências menos boas, parece que torna-se um bocadinho Nunca ninguém nos disse que a vida menos era fácil. doloroso, não é? Sim. Nunca ninguém nos disse que a vida era fácil. A vida é muito difícil. E especialmente depois quando temos estas batalhas, estas lutas, quando nos sentimos assim um bocado perdidos e temos que ir em busca do caminho. Isto são todas estas fases que tu tens que ir encontrando, tens que ir lutando, tens que ir ultrapassando, e é mesmo assim. Estou aqui a pensar, qual é que achas que é a maior dificuldade para ti? Que é, em comparação, tu achas que é o não conseguires, ou não perceberes o porquê de te acontecer este tipo de situação, ou não teres conhecimento para atuares no momento em que descobriste que esta situação existia? O mais difícil para mim é saber de tudo isso, que o meu filho tem um problema, mas o mais difícil para mim é sentir-me impotente. O não conseguir ajudá-lo quando ele está numa fase mais crítica, que acontece muitas vezes, por causa das mudanças, porque o Afonso é uma criança muito difícil de mudar. Ali na parte da mudança é muito difícil para ele, fazer a autorregulação dele é muito difícil, e por vezes nem com a medicação ele consegue se autorregular, e tem que encontrar ali mecanismos para conseguir fazer autorregular-se, e nem sempre é fácil. Pois, e não tendo esse conhecimento às vezes, e é um bocado, lá está, É muito não é literal, não é? Não. As técnicas e... É muito difícil. Por exemplo, às vezes quando... Até pode ser assim uma mudança boa para ele, mas ele vai se desautorregular de uma forma que não... Por exemplo, o facto de irmos de férias, por exemplo, é uma coisa boa, é uma coisa que ele gosta, mas ele vai ficar tão ativo, tão hiperativo, que vamos ter que contornar ali aquela situação. Portanto, imaginem quando é uma situação menos boa. Por exemplo, uma mudança de escola.
do 4º para o 5º ano. Foi a pior fase que eu já conheci do Afonso. Aquelas mudanças de maior choque, não é? Sim, sim. Maior impacto, Portanto, nós maior mudámos diferença. de uma escola com 4 turmas, por exemplo, para uma escola com 680 alunos. Portanto, isto foi uma mudança super drástica na vida do Afonso, que nos afetou a todos durante o ano inteiro. Repara, isto já afeta, pelo menos aquilo que eu tenho conhecimento, já afeta as crianças num contexto normal. Calculo que para ele tenha sido um choque muito maior, não é? Muito grande. O Afonso ficou 2 semanas em casa, depois das férias do Natal, porque o Afonso não aguentava o barulho da escola, não era capaz de estar na escola, nem com medicação. Nós tivemos um mês praticamente com o Afonso sem médicos porque não conseguíamos perceber porque é que o Afonso tinha dores de cabeça. No final disso tudo, percebemos que as dores de cabeça adivinham do ambiente da escola. São 600 crianças a fazer barulho, são salas diferentes, são professores diferentes e a escola não consegue oferecer a estas crianças aquilo que nós pais e aquilo que eles precisam, que é calma, um ambiente familiar que não existe, especialmente no ciclo e no secundário. Portanto, isto são fases mesmo extremamente difíceis para nós pais e para eles crianças, porque nós nem sempre conseguimos perceber o que é que se passa na cabeça deles. Pois, é como se estivesse com um bebé, que o bebé está a chorar e não consegues perceber o que é que ele está, qual é a queixa que ele está a ter, não é? Exatamente. E o Afonso é uma criança verbal, por isso imagina aquelas crianças autistas que são não verbais, que tu só consegues perceber através de gestos. Ainda é mais difícil. Essa questão das dores de cabeça, isso, sabe-se porque é que isso acontece? Além, vamos lá ver. Será pelo esforço dele estar a É por causa da sensibilidade. da percepção toda O de. Afonso tem uma sensibilidade muito diferente da nossa. Para ele, por exemplo, nós estamos aqui, estamos alheios ao barulho à nossa volta. Eles estão focados em todos os barulhos que há e depois não conseguem regular tudo ao mesmo tempo. E isso depois faz com que eles pronto, não se regulem. Não se Desequilibrem consegue. de alguma maneira, não é? Exatamente. Pronto. E então é muito difícil para eles fazerem esta autogestão do comportamento, não é? Portanto, é a mesma coisa de ouvirem 10 vozes ao mesmo tempo, 10 barulhos ao mesmo tempo, e nós estamos só focados naquele barulho, naquela voz, e eles não conseguem. Pois é quase como tu estás a tentar falar com alguém e tens 10 pessoas à tua volta a falar todo o ouvido. Exatamente. Para mim isso faz muita confusão, porque acredito. Do meu conhecimento, a forma como eles veem o mundo é verem tudo ao mesmo tempo. É ouvirem o barulho do carro. É ouvirem os animais ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. Portanto, isto acaba por ser um conflito interno. Pois, é uma sobreposição ali de informação. Exatamente. É muita informação que eles não conseguem gerir. Pois, ok. Tu sempre quiseste ser mãe? Sempre quis ser mãe. Sempre quis ser mãe nova. Ok. Ou seja, foi propositada esta gravidez? Sim e não. Sim. Sim e não. Mas sim. E quis sempre avançar com a gravidez. A gravidez correu lindamente. Mais tarde, depois quando o Afonso nasceu, percebemos que havia ali alguma coisa que não estava a correr bem. E aquele sexto sentido de mãe dizia-me que sim, que havia ali alguma coisa, só não sabíamos bem o quê, porque o Afonso ainda era muito pequeno. Lembro-me de ir com ele ao pediatra e o pediatra o que me disse foi: cada criança é uma criança. Mas não é sempre assim, não é. Lembro-me da minha avó paterna, que já criou 3 netas, me ter dito assim: filha, há aqui alguma coisa que não está bem, o menino já devia de fazer umas gracinhas, já devia de palrar, e o menino não faz nada disso. E eu naquela inocência, naquela idade, com 21, 22 anos, preferi confiar no tempo. Por volta de 1 ano e meio, lembro-me de chamar o Afonso várias vezes e o Afonso não olhava para nós, portanto o Afonso não mantia um contacto ocular connosco. Até que comecei a perceber que sim, que havia ali alguma coisa. O Afonso depois foi para o colégio e a educadora, como disse, foi:
mãe, despista as otites internas. E eu, ok. Fomos despistar as otites internas, porque ele fazia exatamente a mesma coisa no colégio. Portanto, isolava-se e nem sempre olhava para a educadora, quando a educadora o chamava. E fomos despistar, pronto, a audição perfeita. Fomos ao hospital público e fomos ao privado. Prefiro sempre ter ali duas opiniões. E a audição estava perfeita. Pois. Foi logo um ponto de partida, não é? Foi logo um ponto de partida. Vamos voltar aqui um bocadinho ainda à questão da tua maternidade. Para perceber um bocadinho como é que tu te sentiste também. Focar também em ti. Como é que foi o processo de toda a gravidez, com 19 anos? Foi difícil, foi assustador. Quando descobri que estava grávida, a primeira pessoa que eu contei foi à minha mãe. E depois foi à minha irmã. E no fim foi ao meu pai. Toda a gente reagiu bem. Toda a gente teve a hipótese se queria continuar com a gravidez ou não. E eu sempre quis continuar com a gravidez. Sempre. Sempre tive o apoio dos meus pais, dos meus avós, da minha irmã, amigos, de toda a gente. Mas foi assustador. No início foi assustador. Tinha 19 anos, pouco ou nada sabia da vida. E não era isso de todo o que a minha família queria para mim. Não pensei em estudar mais. Não, porque sabia que a partir daquele momento a minha vida iria mudar. Só não sabia era o quanto. Mas decidi ter o Afonso. Mas correu tudo bem. Foi tudo linear na gravidez. Apesar de ter estado muito sozinha, sentia-me perdida. Em muitos momentos da minha gravidez sentia-me perdida. Porque fui sempre praticamente uma mãe mais sozinha. Mais sozinha. Mas porque tu te afastavas um pouco, ou sentes que eras tu que se calhar querias aqueles momentos sós? Sim. Porque a dada altura, tu com 19 anos ainda queres sair com os teus amigos. Queres estar com os teus amigos, queres sair à noite. E eu sabia que a partir dali as coisas iam mudar. Portanto, eu senti que devia de mudar. Eu própria senti que devia de mudar. Senti que o meu caminho já não era por ali. Quais eram os teus sonhos? Antes da gravidez? O que é que tu sonhavas alcançar na vida? Ou o que é que sonhavas ser? Ser feliz, só. Nunca tive grandes objetivos, porque é a partir dos 19 anos, 20 anos que tu começas a criar ali um objetivo. O facto de ir para a universidade, teres uma profissão. E eu sabia que a partir dali, aqueles objetivos de estudar mais, que já não se iam concretizar tão depressa. E então foquei-me só e apenas na minha maternidade. O que é que tu gostavas de ser quando eras criança? Imagina. O que é que eu gostava de ser? Lembro-me de gostar de ser... Queria ser estilista. Que giro. Porque lembro-me que a minha irmã sempre foi uma segunda mãe para mim, porque ela é mais velha. E lembro-me de estarmos a brincar às Barbies e a minha irmã, como era quase 10 anos mais velha do que eu, fazia roupas para as minhas bonecas. Fazia mantas. E eu adorava aquilo. Gostava muito daquilo. Mas depois, mais tarde, queria ser enfermeira. Gostava muito de ter sido enfermeira porque tirei o curso de auxiliar de saúde e descobri esse amor, não é? E gostava de ter sido muito enfermeira. Ainda fui à universidade, depois do Afonso ter nascido, mas depois acabei por abandonar. Mas pronto, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para estudar, nunca é tarde para essas coisas. Mas nunca mais pensaste na parte da roupa, nem nada disso? Não, nunca Foi mais. só o... Lá está, tu também estás focado a 100% praticamente nisto, não é? Nesta questão. A maternidade é uma coisa que nós vivemos 24 sobre 24 horas. Quanto mais teres uma maternidade atípica. Portanto, tu sais do trabalho, a primeira coisa que tu pensas é, eu falo por mim, vou buscar os meus filhos à escola, tenho que ir com o Afonso à terapia, tenho que ir àquela reunião da escola. Normalmente, nós pais costumamos ter uma reunião por período. Eu costumo ter 3 e 4 reuniões, para além das terapias, que são semanais, e é sempre mais do que uma. E tu não sentes... Vamos lá ver, tu com essas reuniões todas e estando constantemente em contacto com cuidadores, né? Acaba por ser cuidadores, ou monitores, ou professores, ou seja lá o que for.
que estejam em contacto com o Afonso, tu não acabas por estar constantemente a ter de explicar a mesma coisa e a ter de reforçar a mesma ideia? Sempre. Ahm, Porque há pessoas que no nosso caminho, falo agora dos profissionais, tanto terapeutas como professores de apoio, há pessoas no nosso caminho que são muito boas pessoas, e são muito compreensivas e chegam ao Afonso facilmente, mas há outros não. E aqueles que não chegam ao Afonso facilmente, eu vou ter que estar sempre a explicar como é que é o Afonso, como é que é melhor chegar ao Afonso, qual é o melhor mecanismo para tentar ajudar o Afonso. E isso é muito difícil, especialmente nestas mudanças do 4º para o 5º ano, do 9º para o 10º ano, porque são pessoas que não conhecem o Afonso, que demora-se a conhecer o Afonso e que às vezes demora-se a chegar e às lá. vezes não estão abertas Não, a fazerem a terem esse cuidado não, porque lá está. Porque não é o Afonso que vai ter de mudar, ele não vai mudar. ele não vai Tu é que mudar. tens de te ajustar e modelar aquilo que é a forma de Exatamente, ser dele, né? exatamente. E depois, nem todos os profissionais, falo, pronto, na parte mais dos auxiliares, têm formação para estar com estas crianças. O nosso país não está preparado, as nossas escolas não estão preparadas para ter estas crianças na escola. Não estão. Mas num ponto à parte também não os podes ter excluídos, né? Não, 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 não. Há uns anos atrás eles estavam em unidades específicas para eles. Por um lado, era bom, porque tu tinhas só profissionais dedicados àquela área, mas depois não tinhas aquela inclusão. Mas que, no fundo, tu não tens inclusão. Tu não tens inclusão agora, não é? A inclusão que falam é inserir estas crianças com qualquer tipo de problema nas escolas normais. Mas tu não tens nada, Tens de ter estrutura, né? não tens estruturas, não tens pessoal suficiente para estar com estas crianças. Estas crianças andam no mesmo espaço que as outras crianças. E estas crianças precisavam de uma sala com estímulos, com silêncio, porque elas gostam de silêncio. Porque tu não consegues contrariar a natureza destas crianças. Se esta criança gosta de estar isolada, se sente bem em estar isolada, tu não a podes pôr ao pé de 600 crianças. Não podes. Porque ela nunca vai estar bem. Certo, certo. Que idade tem o Afonso? 11. 11 anos. Está numa idade boa. E difícil também. Difícil. E difícil também. Difícil. 11 anos é uma idade gira. É. Ah, como é que foi? Voltando aqui um bocadinho atrás, a questão de. Vocês fizeram o teste de audição, não é? Fizemos o teste de O audição. teste de audição. Como é que seguiu a partir daí até ao diagnóstico A partir do daí, espectro de autismo? falei com a minha médica de família. A médica de família reencaminhou-nos para o Hospital Dona Estefânia em Lisboa, para fazermos 10 sessões de diagnóstico. E íamos lá praticamente todas as semanas. Muitas das vezes fui sozinha com o Afonso. Tinha 22, 23 anos, mais ou menos por essa altura. Até que chegou um diagnóstico, que era a perturbação da comunicação e da relação. Na altura não consegui assimilar que era autismo. Não consegui. Talvez por causa da ingenuidade da idade. E a partir daí inscrevi o Afonso depois na terapia da fala, porque o Afonso não falava. Nem sequer sabia se o Afonso um dia iria falar. É uma carta fechada. Depois, entretanto, fomos ao neuropediatra. Expliquei a situação toda e foi aí que foi o terremoto silencioso. Foi aí que o médico me disse que o Afonso tinha a perturbação do espectro de autismo e foi muito duro. Como é que tu sentiste nesse momento? Imagina, num todo, se tu tivesse de explicar o que é o sentimento Fiquei sem chão. de uma rapariga com Porque eu 22 sabia, anos. no fundo, que havia alguma coisa, só não sabia que era tão grave. A palavra é muito pesada. Pois. É muito pesada. Aliás, e na falta de contexto e de conhecimento que tu tens, não é? Torna-se ainda maior porque é uma incerteza, não é? Senti-me completamente perdida. Completamente perdida. Senti que o mundo tinha mudado de eixo. Senti que foi um terremoto silencioso na minha vida. E como, pronto, era mãe solteira, não é?
Ainda pior era porque as únicas pessoas que eu podia, né, contar era com a minha família. Qual foi o primeiro pensamento que tu tiveste? Vazio. E depois desse vazio, o que é que tu pensaste? Imagina, qual foi o teu... Isto é ideia para pensar, para passar aqui um bocadinho a ideia de qual é que foi o teu primeiro pensamento de ação, ou de... Lembro-me quando saímos do consultório e fui para casa. Fosse continuava igual. Eu é que tinha mudado. Lembro-me de ter sentado nos degraus da casa do meu pai e olhar para o céu. A chorar que nem uma criança. A chorar que nem uma criança. E nesse momento passou uma estrela cadente. Isto é tão certo como eu estou aqui. Passou uma estrela cadente. E eu pedi um desejo. E o desejo que eu pedi foi que tudo corresse bem. Fosse como fosse. Mas que pelo menos corresse bem. Possivelmente estava à espera de uma resposta do além para quem acredita nisso. Eu acredito. E no fundo sabia que as coisas iam correr bem. Mas sentia-me vazia, sentia-me perdida, sentia-me em fase de negação. Porquê? Porque é nós. Porque é ele. Ele é tão bonito. Porquê? Isso é a fase da negação. E a fase da negação demora muito tempo. Tu demoras imenso tempo a aceitar, demoras imenso tempo a procurar o caminho. Isto são tudo processos muito, muito compridos. E eu fiz tudo sozinha. Fiz tudo sozinha. Como é que conseguiste? Se tivesse de dizer hoje o que é que foi os momentos e as ações diferenciadoras para tu conseguires ultrapassar isso, quais seriam? Portanto, Ultrapassar ou lá está? Ou, vamos lá, moldar, não é? Acaba por ser... Portanto, começamos por aquela fase da negação. O porquê? Depois passamos para a fase da aceitação e da procura do caminho. Qual é o caminho? O caminho foi olhar para o Afonso e dizer, não, eu sou a ponte, não é? Que o leva a ajudá-lo. Portanto, eu sou a única pessoa que o posso ajudar. Se não for eu a ajudar, quem é que o vai ajudar? Portanto, começámos a procurar os médicos, terapeutas intensivos, e a partir daí foi o início do caminho. E depois fazer o luto do filho desejado. Eu lembro-me com aquela idade só achava que era um bebê ali ao meu lado. Era um bebê ali ao meu lado. Não... E inevitavelmente nós idealizamos sempre a criança perfeita. Exatamente, tu nunca vais... No contexto, vamos lá ver, perfeito. No Perfeito. contexto social, não é? que nos mostram, não é? Tu nunca vais pensar, ok, será que vou ter um filho com um problema? Será que vou ter um filho com uma doença? Nós nunca vamos pensar por aí, Claro. não é? Portanto, isto são fases, pá, que tu... E se não fores capaz de ultrapassar, tens de procurar ajuda. Tu tens que ser a ponte da ajuda do teu filho. E ele apercebia-se ou percebe-se disto, destas situações? Agora já se apercebe. Agora já se apercebe. Achei engraçado que aí agora há pouco tempo há uns desenhos animados na televisão em que um deles é autista. E ele disse-me assim, mãe, ele é como eu, é autista. Portanto, ele já reconhece que tem alguma coisa. Mas em concreto o que é, claro, não sabe. Claro. Não sabe. Mas tu tens tentado inserir esse conhecimento e esse... No Afonso, sim. Sim. Porque faz sentido, né? Se ele está a crescer, convém ele perceber o que é que está a acontecer com ele e porque é que mais ele é, velho o de alguma Afonso forma... vai ser, mais vai perceber que é diferente. Exatamente. E até as próprias crianças se vão afastando dele. Porque o Afonso não consegue manter um diálogo. O diálogo do Afonso é um diálogo direto. Tem que ser uma coisa curta e direta. E só por aí as crianças se afastam dele. E o Afonso nem sempre responde. Quando a conversa lhe interessa, o Afonso responde. Quando a conversa não interessa, o Afonso simplesmente não responde. Lá está. Mas eu acho isso super importante porque acho, lá está, tu aos poucos explicares qual é a diferença da maioria, não é? Porque lá está, eu nem vejo, a gente fala num problema, eu acho que não é um problema, é uma condição. É uma condição. É uma condição que se tem porque na realidade é só distinto daquilo que é a maioria, não é? E não se consegue enquadrar às vezes ou inserir naquilo que é os parâmetros normais da sociedade, mas na realidade ele é uma criança normal, dentro dos parâmetros dele. Exatamente. Não é? Nós
Só arranjamos mecanismos e estratégias para ele conseguir lidar com o mundo, Com o mundo à volta dele. com o mundo à volta dele. E isso é giro, pois isto, lá está. É fundamental explicares isso, né? Porque e ele está a entrar numa fase, vai entrar na adolescência, que vai ser uma fase um tanto ou quanto difícil e em que supostamente é a altura em que as crianças mais sofrem com essa diferenciação e essa exclusão. Exatamente. Né? Sim, é muito difícil esse lado. E nós já padecemos um bocadinho disso. Os amigos mais próximos do Afonso, por incrível que pareça, nunca perguntaram porque é que o Afonso é assim. Porque eles já estão habituados a lidar com o Afonso. Eles já sabem os limites do Afonso, as limitações dele. Agora, as outras crianças que não o conhecem começam assim a olhar mais de lado, a fazerem Ou porque- questões, já começam a ser mais seletivas. E isso é normal. Isso Ele acaba tem- por ser normal. Ele tem muitos amigos, muitos vá, Não, não tem muitos amigos, mas Não. os que tem, mas os que têm são incríveis. É. Tem uma melhor amiga que é a Carolina, que está com ele praticamente desde que nasceu, porque ela só tem um ano a menos do que ele. Tem sido um dos braços direitos do Afonso, tem sido a Carolina. A Carolina não é uma criança que pergunte, tia, porque é que ele é assim? Tia, porque é que ele não faz isto? Nada. Simplesmente ele vive como ele é. respeita aos limites do Afonso, e o Afonso adora a Carolina, sem dúvida. Temos aí uma mulher grande em Temos crescimento. muito, 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 muito. Ela é uma alma antiga. Pô, acho que isso. E como é que tu vês que ela seja assim, dessa forma? E tão distinta de se calhar dos outros? Pá, não sei, se calhar Vês que é educação ou vês que é. Consegues pegar em algum ponto de. ela é mesmo assim. Ela é como se fosse uma mulher em ponto pequeno. E uma mulher em ponto pequeno. A Carolina cuida do Afonso. Tem uma maturidade diferente. Tem uma não é? maturidade diferente, tem um pensar diferente. Ela cuida do Afonso como se fosse eu. É incrível. É que giro. Por isso giro- é é que eu giro disse há perceber, bocadinho que há muito boas pessoas no nosso caminho. Como já Certo, houveram certo. más, também há muito boas. Certo. E ela é uma delas, Que giro. Com 10 anos. com 10 anos. E é isso que a gente tem de levar. É isso que a gente tem de tirar. Vamos lá ver. Temos de tirar isso como exemplo, né? Porque essas pequenas diferenças é o que vai marcar a nossa diferença futura, né? Nós é que queremos ver isso como exemplo, ou devemos ver isso como exemplo. Porque tu estás-me a dizer isso, eu estou a ver que vai sair daí um mulherão. Vai, tenho a certeza Um absoluta. mulherão com tudo. Tenho a certeza absoluta. A Carolina é espetacular. É aquela miúda que está sempre ao pé do Afonso. Tia, vê lá que o Afonso está a fazer isto. E disse assim, então, vê lá, vai lá ver do Afonso, vai lá. E ela vai, e ela fala com ele como se fosse a mãe dele. Ela adotou aquela postura de cuidar E também. como é que ele se sente relativamente a essa relação? É, Como é que tu vês que ele reage, tendo em conta o comparativo com outras crianças, não é? ele reage super bem. Aliás, ele sempre reagiu muito bem à Carolina. Porque ele, desde pequenino, desde bebé, praticamente, que está habituado a ela. Portanto, ele adora estar com ela, adora brincar com ela e ela puxa muito por ele. Quando ela vê que ele está mais isolado ou está mais chateado, ela tenta sempre fazer uma regulação, não é? Para puxar para o pé dela, para incentivar a brincar com ela. E respeito ao espaço dele. Quando vê que ele está muito chateado, que não há volta a dar, ela afasta-se e depois volta a ir para o pé dele. Vai sempre tentando. Que giro. É fantástico. Tu disseste que o mundo não acabou, mas mudou de eixo. Mudou. O que é que significa exatamente essa frase, como tu dizes? Porque antes do diagnóstico eu via a vida de uma forma diferente do que vejo agora. Vejo o mundo com mais sensibilidade, mais empatia. É a palavra-chave. Empatia. Que é coisa que muita gente não consegue ter. É preciso calçar os nossos sapatos para se ter empatia. Isso é uma questão importante, porque ainda há pouco tempo estive a falar sobre isso. E perguntaram-me se existia muita empatia no mundo. E eu efetivamente acho que existe. Qual é o problema? É que a empatia hoje não é dada de graça. É a troco de alguma forma
ser visível, não é? Tu és empático, mas tens de dizer que foste empático. E tens de mostrar que foste empático. Porque senão, para ti, não é justificável essa empatia. Exatamente. Pá, já tive várias situações, chatas até. Quem não conhece o Afonso não sabe que ele tem aquele problema. E depois quando eu digo assim, mas ele tem espectro de autismo. Ok, desculpe. Portanto, a pessoa muda radicalmente logo a postura. Porque muitas pessoas, lá está, o julgar. Eu vou ao supermercado com o Afonso, vou a um parque, o Afonso passa à frente ou sem querer bate numa pessoa, aquela pessoa não vai reagir logo bem comigo. Ou com o Afonso, neste caso. A pessoa não vai reagir bem. Mas se eu explicar, olha, peço desculpa, ele não percebe. A pessoa já percebe que há ali alguma coisa, que existe ali alguma coisa. E automaticamente ela vai mudar logo a postura. Vai perceber que existe ali alguma coisa. E se eu digo então que o Afonso tem autismo, a pessoa vai mudar brutalmente, Do dia para a noite. do dia para a noite. Eu acho que falta-nos muita percepção sobre o diferente. O diferente do normal, volto a dizer, o diferente do normal, porque O atípico. o atípico, não é? Atípico daquilo que nós estamos habituados e que a sociedade nos mostra. Porque na realidade não há. A diferença é o quê? A diferença é tu não seres como eu, Exatamente, não é? exatamente. É tu não seres como eu. E se tu não és Mas como isto eu. é uma coisa geracional. Portanto, esta parte de nós não conseguirmos aceitar o diferente, isto é uma coisa que já vem de há gerações e gerações e gerações. E o facto de eu estar aqui hoje é essa mesmo. Mas Eu quero isto tem que a as ver com. pessoas conheçam mais sobre este tema e que não julguem logo à primeira. Tentem perceber o que é que se passa do outro lado. Todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história. Isso é super importante nós passarmos essa ideia, porque, e aliás, são os pilares basilares deste projeto também, passarmos essa ideia de que antes do julgamento percebe o contexto. Né? Pá, eu já nem digo nem julguem, porque toda a gente vai julgar e cada um vai fazer. Eu próprio já o fiz e todos o fizemos em tempos e às vezes até fazemos inconscientemente. A questão é, pá, tenta perceber o contexto. Ou se o fizeres, tenta dar um passo atrás e espera aí, estou a agir da forma correta, né? Pensar um bocadinho sobre aquilo que estás a fazer, que estás a agir. Por exemplo, às vezes quando vou ao supermercado ou a alguma consulta com o Afonso, eu percebo logo, nitidamente, que aquela criança tem um problema. E não vou olhar para ela. Não vou estar a olhar para ela como se fosse um extraterrestre. Não vou. Vou simplesmente aceitar que é uma coisa completamente normal. E se for preciso, chego-me ao pé daquele pai ou daquela mãe e digo que precisa de ajuda. É isto que falta à nossa sociedade. Muitas das vezes o Afonso fazia birras no supermercado, porque eu sempre levei o Afonso para todo lado, e as pessoas limitavam-se a olhar. E nunca ninguém me perguntou, mãe, precisa de ajuda. Era a única coisa que me podiam ter perguntado, era mãe, precisa de ajuda. Era só isso. Pois, corta, lá está. Às vezes até podem nem conseguir ajudar, ou tu até dizes, olha, Exatamente, basta só mostrar aquela disponibilidade, aquela vontade, aquela empatia. mas não é aquele olhar de censura, né? Exatamente, porque é de logo o que as pessoas crítica. fazem. Estou a pensar que frases é que diria hoje em dia pais a olharem para uma criança que esteja num espaço público a fazer uma birra e um pai a tentar controlá-lo. Não é fácil, não é nada fácil. Não é É o nada quê? Estás a dizer, fácil. olha, não tem controle sobre o filho. Sim, 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 Educação, sim, sim, má sim. educação. Sim, já fui alvo de muita. Só que eu sou aquela mãe guerreira, aquela mãe leoa. E se eu Quais vir foi as, alguma coisa, eu pergunto logo: quais foi passa-se as alguma coisa? frases mais impactantes que tu tenhas ouvido? Olha, lá Ou que vai te o façam? maluco. Essa foi uma delas. Lá vai o maluco. Isso foi crianças ou adultos que disseram? Adultos. Adultos. Pior ainda. Ainda torna isso pior. Não é? Exatamente. Ahm, é... é horrível de se ouvir. Chamarem. E o pensar, isso é que as pessoas pensam. As pessoas olham e pensam logo, mal educado. Sim, tu percebes, não é? Tu percebes? Tu percebes. Tu percebes. E tens que saber viver com Mas isso. isso afeta-te assim ainda hoje Não. de tal forma? Não. Porque isso é o que o Afonso é.
O Afonso é uma bolha de amor. E de todas as pessoas, de todos os terapeutas, de todos os médicos e de todas as pessoas à nossa volta, o Afonso marca cada uma delas. Não há uma pessoa que não se lembre do Afonso. Uma antiga educadora, uma antiga terapeuta, toda a gente se lembra do Afonso. O Afonso é uma pessoa que vive de amor, do toque, de sensações positivas. Certo, certo. E marca, isso marca. Completamente. Completamente. Isso O Afonso é aquilo que eu costumo dizer. O Afonso é um ícone. Toda a gente sabe quem é o Afonso. Praticamente. Porque toda a gente se lembra dele. Ele deixa uma marca Claro, em cada claro. pessoa onde passa. E é uma verdade. Que giro. Tal e qual como as outras crianças, não é? E como é que ele se sente com essas pessoas em que ele deixou uma marca? Se ele sente da mesma forma, ou Sim. consegues Se perceber? aquela pessoa chegar rapidamente a ele e lhe mostrar que é a boa pessoa para ele e que o vai acolher bem, ele vai mostrar-lhe exatamente a mesma coisa. Ele é muito assim, de sensação. Se tu lhe mostrares amor, ele vai-te dar amor. É assim, funciona assim. Que giro. Já gostava de conhecer o Afonso. E E has de conhecer, vou conhecê-lo claro que sim. certamente. Vou conhecê-lo certamente. Tu fizeste, e falaste aí, que fizeste o luto pelo filho idealizado. Não é? O que é que isso significa para ti? Significa que quando eu engravidei, não é? Idealizava o filho perfeito, não é? Nunca foi aquilo que falámos há bocadinho. O que era o filho perfeito para ti? Era um filho sem problemas, sem necessidades. Na Sim, realidade não existe, hoje percebes isso, não é? hoje percebo isso. Na Sim. realidade não existe. Até porque não pensava muito disso na altura. Mas sim, era isso. Isso é engraçado, porque esta questão é... E isso não és tu que pensas, isso, uma grande parte das pessoas pensam e querem... Talvez pelo seja menos... das fases mais difíceis que se passa, é essa. É fazer o luto daquele filho. Tu sentiste culpa por isso? Por sentir esse luto, por fazer esse luto? Não. Tinha de o fazer. Nós temos que passar por essas fases todas para ajudarmos o nosso filho. Claro. Porque acabas de deixar de ser importante aquilo que tu estás a sentir Temos de para aceitar. tentares... Simplesmente temos de aceitar. Para nosso bem e para bem deles. Para continuar o processo. E nesse espaço temporal, quando é que tu sentes que foi a passagem da fase do luto para a aceitação? Foi uma coisa muito rápida, por acaso. Sim. Teve que ser. Porque Foi estava forçada, sozinha. não é? Foi forçada. Estava sozinha. E se eu não fizesse esses processos rápidos, eu sabia que não ia ajudar o meu filho tanto depressa. E eu tinha de ajudá-lo. Porque eu sei que há pais que não aceitam as doenças dos filhos. E nós somos a principal ponte da ajuda para os nossos filhos. Nós temos que aceitar. Tu és o pilar deles, não é? Nós somos o primeiro pilar deles. E nós temos que os ajudar. Nós temos que passar por tudo isso para os ajudar. E isso é muito importante. E como eu te disse há bocadinho também, e se não formos capazes de aceitar e de passar por essas fases todas, temos que procurar ajuda. E procurar ajuda não é vergonha nenhuma. Claro. Aliás, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Só mostra a capacidade que tu tens de resolver Exatamente. os problemas que estão à tua frente, não é? Exatamente. E de superação. Exatamente. Tu esconderes é que mostra... Não. Isso nunca... O desistir, o esconder, o não aceitar, isso nunca teve na minha cabeça. Nunca. Nunca. Tu sentes que é possível amar profundamente um filho e ao mesmo tempo fazer esse luto? Sim. Nessa altura dessa fase, achava que era uma pessoa infeliz. Achava que era uma pessoa infeliz, olhava para o Afonso, achava que ele era infeliz. Mas isso faz parte do processo. Porque transmitias a ideia que tu tinhas, pensavas que era a ideia que ele tinha. Não é? Isso faz tudo parte desse processo. Porquê? O porquê? Mas isso faz tudo parte do processo. Acho... Ia perguntar uma coisa. Ia-te perguntar, o que é que eu te ia perguntar? Fiquei a pensar nisso, passou-me a pergunta. Mas, porque nessa parte, tu consegues retribuir, porque ele nessa altura não percebia isso, não é? Não. O Afonso nessa altura não falava. O Afonso começou a falar
entre os 4 e 5 anos. E eu lembro-me de perguntar à terapeuta da fala do Afonso: acha que ele vai falar? Porque sentia-me insegura ainda, não é? E ela disse-me: eu não lhe consigo dizer. Sim, e lá está, a expectativa, não é? Tu estavas a querer expectativas. Eu nunca elevei muita fasquia porque sabia que me podia desiludir. Portanto, isto é uma coisa que tu não podes criar expectativas. Tu tens que ir passo a passo, dia a dia, tens que ir trabalhando E aceitar o que vier, e aceitar o que vier. Seja aquilo que for. seja aquilo que for. Lá está. Se crias expectativas, vai correr Vais-te mal. desiludir. Vai correr mal. E eu prefiro não as criar, surpreender-me como o Afonso fez. Porque o Afonso tornou-se uma criança que fala, é autónomo. Mas isto também eu tive que estar, de ir com ele a terapias intensivas, 3 e 4 vezes por semana. Terapia da fala, psicometricidade, ecoterapia, terapia ocupacional, todas as semanas. Todas as semanas. Eu trabalho no hospital, lembro-me de sair às 8 da manhã, pegar no Afonso às 9 e levá-lo para a terapia. Levá-lo ao colégio e à tarde ir buscá-lo e irmos para a terapia. Portanto, isto foi assim durante muitos anos seguidos. Um processo complicado, não é? Um processo complicado. E tem que ser assim. Nós temos de os ajudar. E as terapias são fundamentais para eles. Quais é que tu sentes que sejam os maiores desafios hoje em dia? Um deles é a sociedade. As escolas. Estás a falar para ele. Dele. Eu queria Sociedade. perguntar, era para ti. Para mim, o futuro. Não sei o que é que vem aí. Assusta-me. E tento não pensar nisso. Porque até o 12º ano, o Afonso tem a escola garantida. Tem um sítio para onde ir. A partir daí eu não sei se ele vai ser capaz de trabalhar. Não sei. Não sei. Isso é uma coisa que me assusta muito e é uma coisa que eu tento não pensar. E na altura logo vou resolver esse problema. Como eu te disse, é um dia de cada vez. Eu não sei no contexto técnico, existem níveis desta perturbação? Sim. Existe o antigo Asperger, que é o autismo leve, moderado e severo. O autismo do Afonso é de leve a moderado. Pronto, porque ele, lá está, ele é verbal e autónomo. Como é que é as características dos outros? Consegues Consigo. diferenciar aí? Para percebermos? O autismo é uma grande diversidade, é um grande leque. Nenhum autista é igual ao outro. Todos têm características diferentes. Há uns mais autónomos do que outros, há outros que falam, há outros que não falam, há outros que são completamente dependentes. Usam fraldas, não andam, não é? Isto é um leque muito variado, muito variado. E dentro desse leque, o Afonso foi dos menos lesados. Há situações muito piores que a do Afonso. Muito e tu piores. tiveste contacto com alguns desses Tive. Trabalho num hospital onde trabalho na parte do internamento e há muitas crianças autistas a serem operadas. E lá tenho contacto com os pais, identifico-me sempre como a mãe de um menino que também é autista e ouço muito a história deles. E até mesmo nas terapias, quando levo o Afonso, vejo os miúdos e pronto, e converso com alguns pais. Sim, sempre tentar fazer ali uma partilha de experiências, não é? Sim, isso é muito importante na minha caminhada para perceber as diferenças das histórias e para podermos partilhar histórias. Isso também é extremamente importante. Okay. Tu sentes que existem comunidades neste sentido de partilha de experiências ou até de socialização entre eles? Existem. Existem? Existem. Como é que isso funciona? É assim, do meu conhecimento, por exemplo, na ecoterapia, onde o Afonso vai aos cavalos, existe um grupo dos pais. Se nós quisermos, eles podem estar juntos. Por exemplo, o Afonso, quando vai à terapia, ele está com os outros meninos que lá andam.
E como é podem lá que... estar, podem lá ficar, nem precisam estar a montar a cavalo. Podem simplesmente estar a socializar uns com os outros. Como é que é a relação entre eles? Eu A relação entre eles. acredito que seja Agora, por tudo acaso, muito... tive uma situação com o Afonso que até achei engraçada. Uma miúda estava lá a montar e diz assim ao Afonso: Afonso, tu és assim como eu. Estás a ver? Tipo, género, tens as mesmas características do que eu. Vão falando, vão falando. Mas também há muito silêncio. Acredito que... Simplesmente olham uns para os outros, vão falando, vão montando, vão se entreajudando, que é muito importante. A Susana faz esse trabalho que é muito importante, que é o Afonso vai montar e vai outra miúda ajudar o Afonso à volta do picadeiro para ele se integrar, para ele... Claro. Sim, para haver entreajuda, né? Exatamente. Para haver o Sim, trabalho de equipa ela faz também. muito isso. Faz muito isso. É, E deixa-os estar a brincar, nem sequer precisam estar a montar. Eles podem andar a brincar ali, se quiserem. sem forçar, fazer o que eles Exatamente. sentem que Sim. devem fazer. Exatamente. Mas isso é giro, porque eu estou a fazer a associação a isso. Nós às vezes devíamos fazer isso mais com as nossas crianças no geral, com todas as crianças. O deixar um bocadinho mais livres, né? E mais... mais estimulados. Sim. É muito giro. É assim, a maternidade obviamente tem coisas menos boas, mas tem outras coisas. É como tudo, não é? Como tudo Sim, na é vida. como tudo, é como na tudo. vida. E eu não sou uma pessoa que romantiza a maternidade. Porque para a primeira experiência foi uma experiência muito difícil. Assustadora. Nós falámos aqui com a Filipa no episódio 4, 5, 4. Já não sei. Acho que foi o episódio 4. E efetivamente foi uma das coisas que eu tirei da conversa com ela. E foi exatamente a questão da gestão de expectativas. Focado também na questão da maternidade, né? Foi a questão das expectativas, porque quando tu crias muitas expectativas, ou expectativas, qualquer expectativa, Vais ser iludido. depois se não acontece aquilo que tu esperas, Pois é. né? Vai haver uma desilusão. Temos que aprender. São muitas experiências ao mesmo tempo, é muita coisa nova para gerir. E tu, ao longo da vida, não é? Vais aprendendo a autorregular-te também a ti. Porque isto não é uma coisa que afeta só o Afonso, é uma coisa que invade a tua casa, que entra no teu espaço. E tu tens que aprender a viver com ela. Eu como mãe, o Duarte como irmão, o Tiago como padrasto, como amigo, não é? Nós todos aprendemos a viver com isto. Nós jantamos com o autismo à mesa, nós vamos dormir com o autismo, nós acordamos com o autismo, não é o Afonso que é mau, é o autismo. Claro. É o próprio problema. Claro. Que às vezes é difícil lidar com ele. Especialmente nós saímos do trabalho, já vimos cansados. Depois temos os nossos filhos. E depois o autismo às vezes traz-nos, às vezes ali, tipo uma certa barreira que nós não conseguimos já. Estamos cansados, já não conseguimos mais. Já estás no limite, não é? Já estamos no limite. É muito É um cansativo. esforço constante, é uma... É desafiador. Pois. É desafiador. É preciso ter uma força extra, não é? Mas tu vais buscar essa força, não é? Vais buscar essa força. E voltamos aqui, nós falámos aqui também no episódio com o Eduardo sobre os nossos limites. Que nós às vezes impomos limites, ou definimos os nossos limites, mas a realidade é que a nossa capacidade e a nossa força vai muito além daqueles limites que nós definimos para nós, não é? Sim. Tu nestas situações, das duas uma, ou ultrapassas o limite, ou então chegas ao limite. Pois. Mas tu lá está, quando chegas ao limite só tens duas opções, não é? Ou desistes, que não é a opção, Não, nunca foi. ou então diz assim, não. É continuar. É continuar. Obviamente que há dias e momentos menos bons, e há dias bons, mas é continuar. É cair, é levantar. É cair, E é uma aprendizagem levantar. contínua, não é? Contínua. A palavra-chave é resiliência. E vocês aqui, enquanto família, conseguiram também criar um contexto bom para Tivemos que criar. ele. Tivemos que criar. Sim. E foi fácil para todos? Não.
Para nenhum. Para nenhum de nós. Cada um à sua maneira, não é? Cada um à sua maneira. Cada um à sua maneira. E ainda hoje temos momentos em que já chega, estamos cansados. Mas depois rapidamente reverte. Voltamos a continuar outra vez. Pois. Pois que é aquele momento ali de... É aquele momento. E normalmente é sempre ao serão. Normalmente. Porque é quando a medicação do Afonso passa de efeito. E ele depois, naquele bocado, parece uma panela de pressão sem pipo. E é quando o Afonso faz mais barulho, obviamente, o Afonso está sempre a cantarolar, o Afonso está sempre a simular que é um boneco do desenho animado, o Afonso está sempre a simular barulho de carros, porque ele adora carros e motas. E tu estás a ver o que é, estás a trabalhar um dia inteiro e chegas a casa, estás constantemente a ouvir barulho, constantemente a ouvir barulho. E só à noite, quando te vais deitar, é que há silêncio. E no outro dia volta tudo outra vez. E isto durante anos e anos e semanas e meses é muito cansativo. Isso acaba por ser quase a rotina dele, não? Sim. Nós vivemos muito a rotina do Afonso. Porque o Afonso é uma criança de rotinas, o que é normal para certos autistas. A rotina do Afonso, por exemplo, é acordar cedo, tomar um pequeno almoço, ir para a escola. Ele funciona como um relógio biológico. Ele não sabe ver horas, mas sabe que depois do almoço a mãe o vai buscar à escola. E ele já começa a ficar logo irritado. Porque a mãe não vai buscar. E ele depois já não é capaz de tomar atenção a nada. Depois vou buscá-lo, depois passa o serão todo a fazer o que ele quer. Porque eu não sou uma pessoa de estar sentada com o Afonso a estudar, não dá. Porque ele a partir daquela hora já não é capaz de estar concentrado. Portanto, eu sou muito, a escola é para estudar, em casa é para brincar. Sempre fui muito assim. E depois janta e vai para a cama às 9 da noite. Entre as 9 e 9 e meia. É importante manter um bom ciclo de sono. Eu prefiro que ele durma 9 ou 10 horas, não é? Do que dormir uma siesta, por exemplo. É muito importante o sono destas crianças. Consegues controlar de alguma forma lá está. O descanso é reparador, não é? É. Costuma-se dizer que o descanso, o sono é reparador. É. Eu prefiro deitar o Afonso cedo e acordar o Afonso cedo. Normalmente funciona assim. Ele dorme sempre de 9 a 10 horas por dia. Normalmente. Às vezes, quando está um bocadinho mais excitado por algum motivo, alguma mudança, é que dorme menos. Mas é muito importante o sono. Como é que ele reage a esses... Porque lá está, se ele tem mais excitado, dorme menos, depois como é que é a recuperação? Às vezes é mais difícil, não mantém tanto o foco e a concentração na escola. Os professores dizem-me logo, mãe, passou-se alguma coisa hoje, o Afonso está mais irrequieto. E eu digo, porquê? Olha, dormiu menos, aconteceu uma mudança, houve alguma coisa. E então... Mas isso depois, no outro dia, passa logo. E no meio disto tudo, quem é que tu cuidas do Afonso, não é? Na atualidade, e quem é que cuida da Ana? Ninguém. Porque isto é preciso, lá está. Nós damos força aos outros, mas temos de ter também alguma força para nós, não é? E é verdade. Ninguém cuida de mim, sou eu que cuido de mim. Obviamente tenho muitas ajudas, tenho muitos braços direitos, não é? Nomeadamente a minha família, o meu marido, os meus amigos. Mas gostava de ser mais cuidada. Gostava de ser mais cuidada porque nós somos o nosso reflexo da nossa infância. Hoje somos o reflexo da nossa infância, daquilo que nós vivemos, das experiências que os nossos pais nos deram. E sinto que se eu hoje sou a pessoa que sou, foi por causa disso tudo que veio de trás. Sim, da aprendizagem que tiveste, A não é? aprendizagem que tive, as E das experiências que tiveste. que tive. Isso é fundamental. Tu sentes que foste uma criança feliz? No geral. Podia ter sido mais. Tive tudo. Tive tudo na minha infância. A nível material, os meus pais nunca deixaram que faltasse nada, mas podia ter tido muito mais. O que é que sentes que te faltou? Presença.
Os meus pais separaram-se, eu tinha 11 anos, tinha exatamente a idade do Afonso. E sabes que é uma idade, no início da pré-adolescência, em que tu precisas de muita presença, de muito apoio, não é? E isso perdeu-se nessa altura. E nunca mais consegui encontrar essa presença. E foi isso que me faltou. Foi presença. Isso foi um trauma que trouxeste contigo. Foi. Desde sempre. E sempre disse que nunca iria fazer a mesma coisa aos meus filhos. Daí ser a mãe guerreira e forte que tento ser. É não cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram comigo. Claro. Isso é super importante, porque a percepção que nós temos é a não transferência dos nossos traumas, né? E das nossas más experiências. Lá está, para os pequenos. Mas pronto, no meio disto tudo eles tentaram ser os melhores pais que conseguiram. Certo. Não Não é? tem em causa. Da mesma forma que é o que eu estou a fazer, é tentar ser a melhor mãe Claro. que consigo. Claro. Sim, o contexto que eles tinham era diferente do teu, não é? E, claro. o teu há de ser porque diferente. As coisas nem sempre correm bem. Claro. As coisas nem sempre correm bem. Mas se há coisa que eu quero definir é ser presente, dar amor, proteção, carinho, tudo aos meus filhos. Tudo. Isso é fundamental para eles sentirem que podem fazer o que eles quiserem, não é? E podem ser... O que é melhor do que termos os nossos pais ao nosso lado? É. A nossa família ao nosso Sim, lado. a apoiar, a dar ali... Saber que podemos contar para tudo. Tudo. O que é que estou a pensar aqui nas ideias daquilo que tu queres transmitir ao Afonso e aos teus filhos, neste caso ao Duarte também, mas a questão é, o Duarte em si, o Afonso em si, o que é que ele quer ser hoje em dia? Imagina, se ele tivesse... O Afonso diz-me coisas, agora há pouco tempo disse assim, filho, onde é que tu gostavas de trabalhar? Mãe, eu gostava de trabalhar nas pizzas. A sério, disse, mãe, eu gostava de fazer pizzas, porque ele adora pizzas. E eu, filho, se tu queres ir trabalhar nas pizzas, a mãe ajuda-te. E ele ficou super contente. Portanto, ele ainda tem aqui uma ideia pouco formalizada em relação ao que é que quer ser quando for grande. Mas é giro, porque tu aí consegues aproveitar, se calhar, para fazer algumas tarefas que o estimulem. Exatamente. No sentido, se calhar, olha, vamos a fazer uma massa em casa e sim, vamos... e faço com ele. Fazer pizza. Até partilhei na minha página, nós a fazermos umas pizzas caseiras e ele, adorou fazer. Adorou. Ele ajuda-me a fazer os bolos e isso tudo. Porque gosto de fazer coisas caseiras com eles em casa. E ele, por acaso, nesse dia ajudou-me. E possivelmente aquilo ficou-lhe na cabeça e ele disse-me, mãe, quer trabalhar nas pizzas. Mas isso é bom, é uma percepção de que essas atividades e estes estímulos estão ativos, claro. Estão a ser bons para eles, não é? Sim. O que é que tu sentes que o Afonso tem ensinado ao longo dos tempos? Tudo. Foi o Afonso que me fez crescer. Foi o Afonso que me ensinou a ser assim como sou hoje. Tudo. Ser resiliente, forte, amadurecer, ver o mundo com outros olhos. Tudo, foi tudo o Afonso. Obviamente que houve coisas, que foram acrescentadas, né? Depois com o nascimento do Duarte, o facto de me ter juntado, todas as experiências que vivi depois do Afonso, obviamente que isso foi acrescentando. Mas maioritariamente foi sempre o Afonso. Como é que ele reagiu ao nascimento do irmão? Super bem. Foi a melhor prenda que dei ao Afonso, foi um irmão. Porque ativou-lhe um instinto de proteção, né? De irmão. Eu vou protegê-lo, eu vou fazer por ele. E assim foi. Sempre foi assim. Sempre foi muito protetor com o irmão, sempre foi muito amigo do irmão e ajudou o irmão em tudo. O que eu lhe peço. Afonso, ajuda lá o mano. Ele vai e ajuda. E o contrário. O Duarte percebe que há ali alguma coisa e então ajuda muito o irmão. Em tudo. Olha que giro. É pá, sim. O que se dão de mal também se dão de muito bem. Mas acabou por ser uma coisa boa, não é? Sim, muito boa. Porque havia ali, se calhar, um risco de poder haver uma rejeição, digamos mas assim. Não. Isso fui eu que senti. A parte de achar que estava a atrair o Afonso de ter tido um segundo filho, isso fui eu que senti. Mas o Afonso nunca sentiu porque nós sempre fizemos tudo para que o Afonso não sentisse.
Mas o que é que te fazia sentir isso? Que isso é aí uma traição? Porque assim, quando tu tens um... Porque assim, o Afonso teve 6 anos praticamente sozinho. Foi muito tempo. E quando tu tens um segundo filho, achas que já não vais dar aquela atenção ao primeiro, não é? E tu sentes que parece que estás a traí-lo de certa forma, mas não estás, é só impressão. Porque acabámos por fazer de tudo para que isso não acontecesse. E não aconteceu. O Afonso nunca sentiu ciúmes do irmão, porque eu tentava sempre integrar o Afonso nas tarefas que fazia com o Duarte, por exemplo, dar o banho ao Duarte, dar o biberão ao Duarte, olha, toma lá conta do humano que a mãe já vem. Portanto, ele nunca sentiu nada em relação ao irmão. Até porque isso dá-lhe um estímulo de partilha também, Exatamente. E de não é? Sentido de responsabilidade. partilha, de O responsabilidade. que é bom para o Afonso. Estes estímulos. E especialmente a responsabilidade. O que é que tu achas que hoje consegues celebrar? Que antigamente pensavas que era completamente impossível? O crescimento do Afonso. Todas as batalhas ganhámos. O facto dele conseguir ler, não lê muito, mas lê. O facto dele falar, porque eu achava que o Afonso... Aliás, nós não sabíamos que o Afonso ia falar. E fala. Isso é tudo motivos para celebrar. O Afonso ser feliz porque ele é feliz. Isso é outro motivo para celebrar. E como é que vocês vivem essas pequenas conquistas? Fazemos quase uma festa. Sentimos de uma forma mais intensa as coisas. E é o normal. Enquanto as outras crianças é o normal eles lerem, eles aprenderem de uma forma normal, para o Afonso é sempre uma incógnita. Nós nunca vamos saber se ele vai ser capaz de atingir ou não. Portanto, e quando atinge, nós festejamos simplesmente. Boa, Afonso, assim é que é! Percebes? Tu falaste aí não sabes se ele é que vai ser capaz. Tu achas que não é falta de capacidade, Não é por falta de capacidade. não é? O ser capaz não é falta de capacidade. Não, porque ele é extremamente inteligente. O Afonso é extremamente Exatamente. inteligente. Não sabemos é se ele vai ser o autónomo o suficiente. Ou se vai estar predisposto àquilo, não é? Exatamente. Às vezes é direcionar a... Pronto, porque é assim, obviamente interesse. que o Afonso tem qualidades, mas também tem alguns defeitos, não é? E um dos defeitos do Afonso é a preguiça. É muito preguiçoso. É uma criança que detesta fazer exercício físico, por exemplo. E lá está, nós nunca sabemos se o Afonso vai querer, simplesmente. Porque ele, o que exige esforço para ele é: ai não, mãe, não vou, não quero. Vai tu. Não quero, não quero. Não consegues tirar de casa, nem para uma caminhada. Quando era mais pequeno, sim, agora é muito difícil. Até porque sabemos que os adolescentes, os pré-adolescentes nesta altura, é tudo telemóveis, Playstations, Roblox, não é? E tem que se contrariar isso um bocadinho. O Afonso tem que contrariar muito, não é? Não sei. É esperar para ver, é trabalhar para que aconteça. É continuá-lo, a levá-lo às terapias, é ir falando com ele, mas logo se vê. Isso fala-se muito agora aqui na educação das crianças, no geral, na questão dos telemóveis e das Playstations, das consolas, dos jogos e isso tudo. Mas lá está, isso também é inevitável, não é? É inevitável. É, e é difícil. Eu comento muitas vezes com os meus pais e com os meus amigos que há 20 ou 30 anos atrás era muito mais fácil ser-se pai e mãe do que é agora. Isso é ponto assente, porque nós na altura brincávamos na rua. Qual era a preocupação dos nossos pais? Era às 8 da noite estar sentado à mesa para jantar, porque andavas sempre a brincar com amigos na rua. E hoje em dia não, a preocupação dos pais é contrariar os telemóveis, as telas, os jogos, não é? E é muito difícil. E o Afonso é uma criança que é muito agarrada às telas. E isso tem sido uma luta muito grande. Tem sido uma luta muito grande. Bem, na realidade tem de haver aqui um equilíbrio, não é? Um balançar de... Claro. E isso somos nós pais, evidentemente, que temos que dar esse equilíbrio, não é? Mas às vezes é muito difícil. Porque nestas crianças o telemóvel pode ser também um equilíbrio para eles. O telemóvel, digo, um jogo, por exemplo, pronto, ou um filme, pode ser um equilíbrio para eles. Percebes? De alguma Isto forma é aqui um bocado... Pois tens de arranjar ali um meio termo, não é? Exatamente. Tens de arranjar um meio e que termo. nem sempre é fácil. Acredito que ele...
E lá está. E depois criar aqueles estímulos que ele não gosta, no Ele- caso do desporto, se calhar até Porque ele porque fazia dá bem. trabalho, tudo o que Pois. dá trabalho, o Afonso simplesmente não quer. O Afonso simplesmente não quer. Ah, mãe, estou cansado, não me apetece. Porquê? Porque é muito mais fácil estarmos sentados agarrados ao telemóvel ou a ver um filme ou estarmos a jogar um jogo. O cérebro não tem que produzir, não tem que pensar, não é? Está tudo feito. Mas isso temos nós na nossa sociedade hoje em dia, completamente incutido. Eles não têm noção o quão foi fixe nós terem vivido na nossa altura. Exato, Não têm noção. exato. Não têm noção. E às vezes até digo como é que seria, se eu hoje em dia fosse pai, como é que seria? Será que faria as mesmas coisas que meus pais fizeram comigo? Dar aquela liberdade, aquela permissividade, estás a ver? Às vezes gostavam muito que os miúdos fossem brincar para a rua, mas depois começa a pensar, e se acontece alguma coisa? E se o atropelam? E se não sei o quê? E naquela altura, tu não tinhas isso. Obviamente que os teus pais estavam preocupados, mas tinhas uma liberdade totalmente diferente. E é uma liberdade que não tens agora. Tu preferes que os teus filhos estejam sob o teu controle, para tu poderes estar descansado. Obviamente que as coisas também estão diferentes. A forma de viver está diferente. E é óbvio que hoje em dia temos mais preocupações do que o que tínhamos há 20 ou 30 anos atrás. Certo. Tu falaste aí no... Falámos ali um bocadinho sobre o preconceito que as pessoas têm. O que é que tu gostavas de dizer às pessoas? Ou o que é que achas que as pessoas não percebem sobre o autismo? Especificamente. Eu acho que as pessoas que nunca tiveram contacto com um autista, né, não sabem nada. Portanto, são leigas nessa matéria, não sabem completamente nada. E não preciso. Eu só preciso que as pessoas mostrem empatia e compreensão. É a única coisa que eu pedia. Era que mostrassem isso. E que façam voluntariados com estas crianças. Que se aproximem destas crianças, porque estas crianças também precisam disso. Precisam de sentir o calor da sociedade. Claro. Não é? Sim, e precisam de sentir que estão... Lá está, não é... Que conversem com os filhos. Falem com os filhos em casa a dizer que quando saírem de casa vão se deparar com coisas muito diferentes, nomeadamente com pessoas. Porque eu lembro-me na minha altura, já havia isto, já havia este tipo de bullying. Olha, aquele tem as orelhas grandes. E era um motivo de chacota, era um motivo de gozo. E isto foi aquilo que eu te disse, isto é geracional, isto continua a haver. Mas se nós fizermos o nosso trabalho em casa, enquanto pais, né? e conversarmos com os nossos filhos, E explicarmos que existe a diferença. explicarmos exatamente que existem diferenças, acho que as coisas se tornam um bocadinho mais fáceis. Pois porque tudo... É isso que dizes. É um bocado cultural, não é? Um bocado cultural. E que existam mais temas sobre estes nas escolas. Não só sobre o autismo, sobre outras coisas, sobre outras doenças, sobre outros problemas. Porque cada vez há mais crianças com problemas. Qual é que tu achas que é o maior mito que existe associado ao autismo? Que o autismo advém de vacinas, que o autismo advém da mãe fumar. Isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. O autismo ou é genético ou é de fatores ambientais. Por que as pessoas dizem isso? Porque é o que ouvem dizer. Porque é o que ouvem É o dizer. passar a palavra. É o passar a palavra. É o telefone avariado. É que eu disse, as pessoas não têm conhecimento, as pessoas simplesmente não querem saber. Sim, e nem procuram instruir-se sobre isso. Não. Na escola do Afonso, neste momento, só há uma auxiliar que tem formação. Estamos a falar de uma escola secundária. Como é que o resto das auxiliares vão conseguir lidar com ele? Percebes? Podia começar logo por aí. Toda a gente devia ter, pronto, do ensino, da parte do ensino, até mesmo os professores, podiam tirar ali uma formação para poderem lidar com crianças assim. Seria... Lá está. Eu acho que Há até falta formação. há pouca formação. Acho que falta formação para contacto com crianças no geral. No geral, sim. Já começamos o problema logo aí. Exatamente. Mas lá, sou eu a falar de algumas coisas que eu não sei, talvez. Portanto, Claro. acredito que... Mas sim,
daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo, isto também não é, a minha palavra não é verdade pura e dura. Portanto, mas vamos lá. E falando aqui um bocadinho na questão das pessoas, as pessoas falam o que ouvem, ah, muitas vezes das pessoas próximas, não é? Das pessoas próximas, sim. E tomam aquilo como verdades absolutas. Exatamente. Porque as pessoas não procuram ler, não procuram conhecer. Eu, obviamente, quando soube, pronto, do diagnóstico, a primeira coisa que fiz foi comprar um livro sobre o autismo. Onde é que começa, que tipos de autismo é que há, tudo o que seja ligado com o autismo eu li. E a realidade é que essas pessoas, se não têm contacto, até faz sentido nem lerem ou nem terem essa predisposição para... Porque lá está, ninguém tem de ler todas as áreas e todos os Claro, temas. mas o básico, pelo menos o básico. A questão é tentar perceber se aquilo que me estão a dizer, se efetivamente é uma verdade absoluta, ou vou ali ter algum tipo de dúvidas e se eu quiser falar sobre isso, se estou a falar aquilo que é a verdade ou não. Né? Ou seja, é ter esse cuidado de contextualizar o que me está a ser dito. Exatamente, Porque qualquer pessoa pode me dizer o que quiser, claro. eu é que faço a filtragem se efetivamente isso é válido ou não, e é Claro. verdadeiro ou não. Claro, exatamente. Não é? Acho que falta mesmo muito conhecimento às pessoas. E falta dar esse conhecimento também às pessoas. Porque é óbvio que as pessoas... olha, agora vou ler sobre o autismo. As pessoas não vão fazer isso. Portanto, tem que partir das escolas, tem que partir das câmaras, fornecer este tipo de informação às pessoas. E falarem mais e mais sobre isto. Porque cada vez há mais crianças com autismo. Cada vez há mais. Sabes o que é que eu acho relativamente a isso? Eu acho que quando às vezes essas... Imagina, no teu contexto, eu vou acreditar na tua palavra e vou dizer assim, ok, porque é justificável, não é? Claro, É exatamente. justificável. Porque tu passas por isso, é a tua experiência, tu tens efetivamente de aprender sobre isso, e aprendeste, e de te instruir nesse sentido. Portanto, o que tu me disseres, eu certamente vou tirar como, vou ter aqui em conta que será como verdade. Se vier uma pessoa que não tem contexto nenhum destes, falar comigo, eu não vou estar a expandir a palavra daquilo que ela me disse. Claro, exatamente. E passa logo por aí, que é tu transmitires aquilo que ouves de uma pessoa que não tem contexto. Né? E isto acontece em todas as áreas e em todos os temas da vida. É, tu ouves e vais dizer a alguém que é isto porque A, B, C, D, X, Y, Z disse que era assim. Claro. Né? Ou seja, tu para mostrares que sabes, vais dizer algo que na Exatamente. realidade não sabes. Não sabes. Né? Não Ou sabes. não tens o contexto todo. É como tudo. Tem mais do que se lhe diga. Muito mais. Quem é para ti a tua referência, a tua maior referência? O meu pai é a minha maior referência. E o que é que tu conseguiste aproveitar dele ou dessa referência para aplicares na tua vida? Ser uma pessoa lutadora. Ser uma pessoa forte. Quais é que são os maiores valores que ele tem, além dessa força? Educação. Transmitiu uma boa educação. Transmitiu-me que é importante ser forte. E isso foi fundamental Foi. nesse processo. Foi. Teres esse conhecimento. O meu pai, mesmo ausente, estava presente, percebes? Ele ausente sempre esteve presente. Conseguias sentir isso. Mais que não seja por uma palavra, por um abraço à distância. Sempre houve ali mais carinho, mais abraço, mais casa. Tu sentias isso, mesmo com ele ausente, conseguias sentir isso. Isso é porque existia mesmo uma ligação forte, não é? E é a ligação que tu queres replicar com o Afonso. Sim. E com o Eduardo. Sim, sempre. Tu achas que eles te veem como uma referência? Sim. És o ídolo deles. É isso que tento lhes passar. É isso que lhes tento passar. E espero que um dia eles reconheçam que eu lutei por eles. Que eu lutei por eles. E tu sentes que o Duarte tem percepção do que se está a passar à volta dele? Sinto. O Duarte questiona-me, já me questionou, porque é que o Afonso toma medicamentos. E eu expliquei-lhe que o Afonso toma medicamentos porque o Afonso precisa de os tomar para se sentir um bocadinho mais calmo. E ele entende que há ali alguma coisa, mas também não tem maturidade suficiente para perceber ainda. Tudo, não é?
não é? Que se passa algo mais. Mas obviamente com o tempo quero explicar ao Duarte o que é que o Afonso tem, porque o Duarte também se vai ter que preparar. Porque E, aliás, ele vai, esse moldar que tu falaste, que toda a gente teve de fazer, ele vai ter de o fazer também, e vai ter de fazer também. vai ser muito mais fácil ele fazer uma adaptação progressiva Sim. do que Porque ele vai repentina, ter não é? amigos que lhe vão questionar sobre o Afonso, possivelmente até podem gozar com ele, e o Duarte vai ter que criar ali uma barreira de proteção. E vai acontecer, isso vai acontecer. O Duarte vai ter que estar preparado. O que é que para ti significa a resiliência? O que é para ti ser resiliente? Para mim, resiliente é. Porque tu falaste muito nessa palavra, Sim, resiliência. acho que é a minha palavra-chave, que é quando passamos por um problema, nós tendencialmente vamos-nos abaixo, não é? Mas temos que arranjar forças para ultrapassar. Na minha situação, é obrigatório arranjar forças para ultrapassar isso. E tenho que me erguer, tenho que me erguer. Qual é o ponto que tu consegues ir buscar forças? Se tivesse de apontar assim alguma... É quando olho para os meus filhos. Eu tenho que arranjar forças por eles. É o que me move. É os miúdos. É os meus filhos. Porque sei que não há ninguém que vai tomar conta deles como eu. E isto é ser mãe. E então, por eles, é tudo. E eu acho que isso é fundamental e aliás, é essencial. É essencial. O que melhor de fazer, estimular a ter força É eles. do que olhares para eles e Não há outro amor igual, não há nada igual. É eles. e queres que eles sejam felizes. Muito. O que é que sentes que isto tudo te ensinou sobre ser feliz ou sobre a felicidade? Que Ou às fo- vezes, atenção, não a felicidade, porque a gente vamos definir que a felicidade existe sempre, constante, Não mas existe felicidade constante. ou às vezes a falta dela, né? Sim. Que a felicidade não é só o que é normal. Temos que ter assim open mind. Temos que abrir a mente para outras coisas, para encontrar a felicidade noutros sítios. Eu sou feliz mesmo o meu filho ter o problema. Eu sou feliz na mesma. E achava que não era, mas sou feliz. E o que é para ti a felicidade? Nesse A sentido? felicidade é ver os meus filhos a crescerem saudáveis, felizes, que não lhes falte nada, que sejamos sempre uma família unida. Essa é a minha felicidade. É a minha casa. E é os valores que tu lhes transmites E é os valores que eu desejos lhes que tu transmites. transmito, tudo o que lhes transmito. Para mim, e espero que eles sejam grandes homens, os dois. E vão ser certamente. E espero que cuidem um do outro, é aquilo que eu espero. E é aquilo que eu lhes ensino, é isso. Se é isso que tu potencias, certamente será isso que vai acontecer. Espero que sim. Espero que sim. O que é que para ti achas, ou que é o sentido de validade? E associando aqui um bocadinho à questão do Afonso, o que é para ti ser válido? Porque acho que é fundamental nós falarmos um bocadinho. Vamos lá ver. Acho que associa-se perfeitamente aqui nós Nós tentarmos somos todos válidos. dar o significado. Nós somos todos válidos. Cada um de sua forma. O Afonso é válido da forma que ele é. Tu és válido da forma que tu és. E eu sou válida da forma que sou. Somos todos válidos. Ninguém é inválido. Certo. Mudando os contextos é que às vezes pode tornar um bocado... Obviamente que temos limitações. Mas ninguém é inválido. Toda a gente tem limitações, não é? Sim, toda a gente. Uns É mais do que engraçado porque outros. toda a gente... Uma coisa que nós temos, e pelo menos que eu tenho interiorizado, às vezes nós nem pensamos sobre estas coisas, mas todos somos falíveis. Todos temos limitações. Ninguém é feliz em pleno. Não é? A vida não é constante, a vida não são momentos bons só, ou momentos maus só. A vida tem momentos bons, tem momentos maus. Cabe-te a ti saber viver com estas mudanças, com estas diferenças, com os contextos diferentes de momentos da vida e lá está, momentos mais felizes, momentos menos felizes. Não é? A vida é Momentos mesmo assim. melhores, momentos piores. E é uma passagem. Exatamente. Não é? Daí a palavra resiliência, vem disso tudo. Certo. Porque é mesmo assim, é cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. É como a vida. Para terminar, se tivesse de dizer mais alguma coisa, achas que ficou alguma coisa por dizer?
naquilo que foi a nossa conversa? Eu acho que foi uma conversa muito boa, Foi, muito excelente, instrutiva. excelente. Estavas um bocadinho com medo de a gente não transmitir a ideia Sim, sim, da sim. melhor forma, Sim, sim, sim. mas acho que O que eu quero transmitir aos pais que estão na mesma situação do que eu é que aceitem ou procurem ajuda para ajudar os filhos. É muito importante nós ajudarmos os nossos filhos em qualquer situação. é importante perceber que não consegues fazer tudo sozinho. Exatamente. Tu vais sempre precisar de alguém. E não há medo de pedir ajuda. Temos que pedir ajuda. Temos que ser as primeiras pessoas a dar o passo para o bem dos nossos filhos. E isso é fundamental. E isso é fundamental. Perceber que temos limitações, que não conseguimos dar o máximo às vezes. Sim, é importante. Acho que é uma É importante boa... reconhecer que eu não sou forte o tempo todo. Já me fui abaixo várias vezes. Várias vezes. Mas lá está. Passa um dia, passa dois, vamos embora. Continuar. E sim, queria muito que... Mas se tivesses apoio isso tornava-se muito mais fácil, não é? Vamos lá, apoio, não digo... Apoio sempre tive, mas gostaria de ter tido mais. É nesse sentido, às vezes. Percebes? Ter alguém ao meu lado como eu. Vá, Ana, bora. Vá, Ana, não estejas assim. Tipo, ali uma voz. Certo, Não é? certo, E a única voz que ouvi foi a minha. certo. E não precisas de mais nenhuma. É a principal voz que tu tens de ouvir, é a tua. Porque tu és a primeira a saber para onde é que estás a ir, o que é que estás a fazer, o que é que o teu coração Mas diz. sabes que às vezes nós, quando estamos em situações menos boas, podemos nos sentir um bocado inseguros. Será que estamos a fazer o bem? Será que é por aqui? Será? E às vezes precisas ali alguém que te diga assim, Certo. Eu percebo. faz assim, Eu percebo. é isso mesmo, é por aqui. E Percebes? são aqueles momentos em que tu tens a tua cabeça Estás a pensar... vulnerável, portanto precisas ali vulnerável. de alguma ajuda. Exatamente. Percebes? Ali exatamente. do caminho, porque tu não sabes qual é o caminho certo. Precisas voltar a reequilibrar-te Sim. e a regular-te como faz o Afonso, Exatamente. não é? Acontece connosco também, nesse sentido. Claro que sim. Só que nele é mais evidente. E nós não. Nós podemos nos autorregular em silêncio. E o Afonso não é capaz de se autorregular em silêncio. Ficamos assim. Obrigada. Ana, muito obrigado pela tua participação, uma excelente participação, uma excelente partilha de experiências e de informação. Pá, espero que tudo corra bem e continues com essa Obrigada. força e resiliência. Muita. Portanto, Sempre. segue para a frente. A vocês que estão aí, obrigado por assistirem a este episódio. Espero que tenham gostado. Espero que de alguma forma tenham sentido um bocadinho mais instruídos. Vamos ser um bocadinho mais empáticos. Vamos ter um bocadinho mais de percepção do que é que nos rodeia, sem julgar diretamente. Eu sei que às vezes é inconsciente, mas mesmo que o façam, vamos perceber que dar um passo atrás e perceber o porquê de o fazermos e se estamos corretos ou se estamos errados. Está bem? Obrigado por assistirem o episódio. Espero que assistam o próximo e se este foi bom, vejam o próximo que vai ser tão bom como este. Até à próxima.